Pode ir. Vamos lá. Então, nós chamamos a nossa palestra de gestão de IHS muito além do social. Nós entendemos que, fora a questão do social da obrigatoriedade para a saúde e segurança do trabalho, entendemos que tem, em função até da pandemia e as mudanças legais que foram feitas, toda a parte de gestão de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente ganhou um valor ou uma importância diferente nesse período todo de pandemia e agora pós-pandemia, esperamos. Nós estamos no mercado, para quem não conhece a Nexo, há mais de 25 anos. Somos uma empresa focada em soluções para EHS, Environment, Health and Safety, e a nossa proposta é complementar as soluções da SAP, tanto SAP HCM como SAP SuccessFactors, em relação à saúde, segurança e meio ambiente. Isso aqui, nós trouxemos esse histórico propositalmente, mas eu vou começar pelo final. Tá? Em 2023, em janeiro, está prevista a entrada do PPP eletrônico, que tem tudo a ver com e-social e dos eventos de saúde e segurança do trabalho, mas nesse quadro aqui, especialmente nos últimos anos, dá para ver uma quantidade muito grande de mudanças legais que foram feitas na área de saúde e segurança do trabalho no Brasil. As últimas foram PPP eletrônica a partir de janeiro de 2023 e a principal é o conceito que mudou a partir da implementação nesse ano agora do GRO e do PGR. Para quem não conhece as siglas, PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos e GRO a Gestão do Risco Ocupacional. Isso aí não é apenas uma mudança de um relatório, uma necessidade de um novo relatório. Na verdade, é a implementação por parte do governo e por parte das comissões tripartitas que foram formadas, envolvendo sindicatos, empresários e governo, em relação à mudança da forma que é feita hoje a gestão de segurança do trabalho no Brasil. Isso tem uma importância muito grande. Nessa linha, nós temos uma quantidade razoável de soluções. A principal solução nossa é Nexo EHS, uma solução completa, tem mais de 48 módulos. A solução Nexo Prevenção de Riscos aponta a fazer a gestão do GRO, a gestão do risco ocupacional da empresa. Temos uma solução voltada para e-social, para os eventos de saúde e segurança do trabalho de social. Lançamos durante a pandemia o Nexo CPS, que é um controle preventivo de saúde, tem controles preventivos de Covid e doenças crônicas. Temos uma solução menor chamada Nexo EPI, que integra inclusive com SAP MM. E recentemente, a própria Débora vai mostrar com certo detalhe, nós lançamos uma solução Nexo Mobile, que tem uma arquitetura bastante interessante para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Bom, qual é a diferencial da Nexo? Sendo uma empresa especializada, nós temos como foco a atualização do nosso produto, por isso que estamos com mais de 48 módulos. Tá? A nossa solução é totalmente web e mobile responsiva, temos ambiente cloud para fazer todo o processamento dos clientes nossos em cloud. Permitimos e disponibilizamos sem custo adicional na plataforma de homologação e teste para implantar e atualizar e fazer capacitações. A nossa solução permite personalizar qualquer tipo de relatórios e qualquer tipo de dashboard em tempo real. A solução totalmente parametrizada e, como falei agora há pouco, é uma solução completa com mais de 41 módulos totalmente integrados. Conseguimos já, uns 3 anos atrás, antes da pandemia, uma certificação de integração SAP HCM e temos renovado a integração com SAP SuccessFactors e a última renovação está acontecendo agora nesse mês. Bom, aqui eu não vou falar especificamente de software, mas nós achamos interessante para o público, de alguma maneira, situar toda a questão que diz respeito a quais são os problemas atuais que existem hoje na área de assessment em relação à gestão de DHS.
Já falei um pouco do histórico da segurança do trabalho. Quais são as tecnologias que tem hoje no SESM? Nós temos encontrado casos de prospects ou de clientes que dentro do SESM utilizam 4, 5 soluções diferentes para a saúde e segurança do trabalho. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Digamos, essa filosofia se contrapõe à filosofia da ERP, claro. E, por último, falar um pouco de mobile, dashboards, indicadores de gestão. Quais são os problemas atuais que nós vemos? Estou falando agora do mercado como um todo, tá? Nada especificamente do nosso software, senão do mercado como um todo. Que nós vemos na parte de gestão de DHS. Nós fizemos uma enquete, foi feito um levantamento junto ao mercado, não foi junto apenas aos nossos clientes, mas o resultado que deu é o seguinte: menos de 40% dos consultados usam software DHS SST para gerar indicadores, ou seja, o pessoal utiliza Excel para fazer a gestão. E esse número de mais de 50% usando Excel para a gestão de DHS, que é um número muito alto. Resumindo, o Excel ainda continua sendo nos departamentos de saúde e segurança do trabalho das empresas a principal ferramenta utilizada para fazer a gestão, mesmo no contexto do e-social, onde os dados ficam eletrônicos e ficam guardados para posterior envio de eventos. Esse é um número muito alto e nos surpreendeu esse índice. Agora, qual é a nossa afirmativa? Se nós estamos falando de software e software integrado, como no caso da Nexo, de alguma maneira nós temos que passar a filosofia de que fazer a gestão do SESM, da área de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, a partir de planilhas Excel, está caindo cada vez mais em desuso. Por quê? Porque os relatórios têm cada vez mais uma margem de erro muito grande, são difíceis de serem atualizados, existe um risco de perda de informações utilizando Excel, existe uma demora para fechamento de indicadores, em alguns casos nós temos visto mais de 2 semanas para fechar indicadores, e um certo prejuízo na velocidade das decisões. E realmente, de fato, considerando que tem o e-social implantado, o próprio PGR agora, toda a parte de digitalização, não faria sentido continuar usando Excel para fazer esse tipo de controles. Outro ponto que nós temos visto no mercado, especialmente de prospects e que nos procuram, é a quantidade, como eu falei agora há pouco, de diferentes softwares sem nenhum tipo de integração utilizados dentro do SESM. Então, você encontra software para fazer inspeção, software para saúde ocupacional, de repente um outro software separado da matriz da empresa, se for multinacional, para gestão de acidentes, outro para controle de EPI, outro para controle de afastados. E aí a pergunta que cabe é o seguinte: como que o gestor faz para consolidar todos estes dados? Faz com muitíssimo trabalho. A nossa proposta, como falei antes, é ter um software totalmente integrado. E aí vem aquilo que poucas pessoas comentam, mas que vale a pena salientar. Existe sim um impacto financeiro muito grande em relação à gestão de DHS nos diversos itens que compõem hoje o dia a dia da saúde e segurança do trabalho. Primeiro, o FAP. Para quem não sabe, mas existe um tal de FAP, Fator Acidentado de Prevenção. Ele é o único imposto hoje no Brasil com valor variável, premiando, tendo um bônus em função de um bom histórico, ou tendo um malus em função do mau histórico no caso, tá? Nós estamos afirmando que provavelmente depois da pandemia, esse FAP para as empresas vai ser muito incrementado, provavelmente em função da toda a questão que nós estamos vivendo de afastamento, voltados para doenças causadas pelo Covid ou não. Tem um outro ponto que aumentou sensivelmente durante a pandemia, ainda bem, mas é um ponto importante, que os valores e os custos de EPIs foram impactados diretamente pela pandemia, compra de luvas, compra de máscaras, etc. E tem que ser assim mesmo, evidentemente, para ter prevenção. Um terceiro ponto que eu comentei no início, por causa do PPP eletrônico, da aposentadoria especial, com PPP eletrônico, isso aí vai ser incrementado, vai aumentar bastante o controle, o fechamento ou a pressão eletrônica do cliente, do governo, em relação a esse tipo de situações
onde tem mais pessoas ou pessoas com maior comprovação de aposentadoria especial que requerem, por outro lado, por parte da empresa, do pagamento de uma adicional de seguro de acidente do trabalho. Aqui tem um comentário sobre horas perdidas por acidente. Todo mundo sabe que isso aí causa prejuízo e impacto financeiro para a empresa. E, por último, o absenteísmo, que tornou indispensável ter controle afastado junto ao INSS também. E o E-Social, através do evento 2230, tornou isso mais sério também. Tá? Bom, aqui tem um ponto que gostaria de ressaltar, de uma sigla que está bastante em uso hoje em dia, e para fazer um link, uma ligação dessa sigla de ESG, Environment, Social and Governance, que todo mundo fala no mercado financeiro, na própria empresa, de ESG, mas para ter uma lembrança que o ESG tem total relação com EHS, com total relação com saúde e segurança do trabalho. De fato, a sigla S tem a ver com saúde e segurança do trabalho mesmo. Então, EHS, só para reafirmar, não é apenas o atendimento da legislação, sino parte importante da gestão empresarial e está relacionada com ESG. Só para situar nesse patamar novamente. Existe um movimento hoje no mercado para ampliar o conceito de saúde ocupacional para a saúde corporativa. Isso tem impacto na saúde ocupacional. Portanto, existe uma necessidade de maiores controles e indicadores. Por outro lado, a prevenção de acidentes de trabalho e promoção de um ambiente mais saudável estão inseridos nos indicadores sociais e forma parte da estratégia do negócio, assim como a parte de ESG. E, por último, todo mundo sabe que eventuais acidentes de trabalho ou acidentes na empresa podem causar danos irreversíveis à imagem da empresa, visto os casos que aconteceram em Minas Gerais nos últimos anos de acidentes graves dentro dessa situação. Bom, aqui um comentário que, para situar até a própria apresentação posteriormente da Débora, que vai fazer em termos de software, de como que as tecnologias hoje influenciam na saúde e segurança do trabalho. Então, aqui tem uma pequena, digamos, alguns pontos a salientar. Nós evoluímos do modelo de redes com processamento local hoje para um modelo cloud e para um modelo mobile, tá? Um outro ponto que a tecnologia influencia demais, que as fiscalizações tornam-se cada vez mais eletrônicas, e todos os eventos que tem hoje, 2210, 2220, 2230, 2240, de saúde e segurança do trabalho, nessa fase desse layout que tem atualmente, permitirão que o governo faça essa fiscalização eletrônica. Por outro lado, tem portarias que obrigam a digitalização de documentos, mas nessa questão também agora da pandemia. Tem a entrada de IoTs, que deve ser Internet das Coisas, cada vez maior dentro das empresas, especialmente nas áreas de produção, e a entrada das tecnologias da app mobile. Vamos imaginar, então, os gestores do SESMIT. Vocês são áreas de recursos humanos, mas seria interessante, até se for o caso, compartilhar essa apresentação. Os gestores do SESMIT, que não são especializados, não são pessoas ou profissionais voltados para a TI, tendo que lidar com essas situações todas do ponto de vista de tecnologia. Então, aqui a pergunta: como escolher a melhor tecnologia e como conciliar diversas soluções que hoje são oferecidas de maneira não integrada? É muito comum alguém resolver um problema via IoT, outra empresa fazer um app mobile solto, separado, sem integração. Enfim, como conciliar essas diversas soluções não integradas? E aqui tem comentários sobre que nós temos visto também, em alguns casos, chamar de informatização o que apenas um scanner de documentos. Então, claro que é importante escanear, guardar eletronicamente, mas obter a informação a partir dos eventos, a partir das situações de saúde e segurança do trabalho, é tão importante como digitalizar documentos, mas eventualmente o pessoal confunde um processo com outro, tá? Um outro comentário aqui que nós temos visto é a tentativa, em alguns casos, especialmente das áreas de compras das empresas, de tentar resolver apenas a ponta do iceberg e não resolver o problema de fundo. Então, eu quero uma solução para
resolver o problema de audiometria se vou fazer só medições audiométricas, esquecendo que mais importante, ou tão importante como fazer uma medição audiométrica, é fazer uma prevenção para ter o menor ruído possível. Ou soluções para, vou querer resolver o problema da entrega da EPI porque deu um processo na justiça. Tão importante como resolver o problema da entrega de EPI com comprovação é ter uma gestão desses treinamentos para usar EPI, gestão dos riscos que a pessoa está exposta para usar EPI. Então, nós temos visto em muitos casos pessoas se dedicando, se preocupando apenas a solução de ponta de iceberg sem resolver o problema como um todo. Aqui, só quis uma introdução rápida para a apresentação que a Débora vai fazer em relação a mobile, dashboards e indicadores. Todos esses indicadores e dashboards e toda a parte mobile é totalmente integrada no software Nexo e um pouco vai ser mostrado na prática daqui a pouquinho. Então, nessa linha que a Débora vai mostrar, eu gostaria de salientar aqui um ponto importante. Toda a nossa solução Nexo HS é totalmente integrada nativamente com o Nexo Mobile, que funciona com Android e Apple, no caso, com iPod, no caso. Temos a solução mobile sendo lançada para várias funcionalidades, a Débora vai mostrar as principais, e toda a nossa solução Nexo HS é totalmente integrada e certificada com SAP HCM e SAP SuccessFactors. Então, essa arquitetura, basicamente, a Débora vai explicar agora. Eu agradeço novamente, Donato, o convite de vocês e vou interromper aqui para permitir que a Débora entre com a apresentação, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Tudo bom? Débora, só um segundo. Só queria uma intervenção para agradecer a participação do Ricardo. Muito obrigado pela tua participação, Ricardo. Sempre bem-vindo quando for necessário. Nós estamos aqui para difundir as melhores soluções para que o mundo de HCM seja melhor para todo mundo. Novamente agradeço sua participação. Débora, passando a palavra para você, segue em frente. Muito obrigado pela sua presença também. Tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado, Donato. Obrigado. Eu vou parar minha câmera e vou silenciar aqui, tá? Ok, estou compartilhando a minha tela. Vocês já estão vendo? Sim. Donato, me ouve bem? Tá, estou te ouvindo e estou vendo também a sua tela. Legal. Para começar essa apresentação, nós vamos começar a falar um pouquinho do Nexo Mobile, né? Eu estou aqui, né, nesse momento, segurando o meu celular, né? Acho que... e estou compartilhando, espelhando o celular na tela para que vocês possam ver algumas funcionalidades. A primeira funcionalidade que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de integrar o meu funcionário de forma dentro do sistema. Ou seja, eu consigo definir, criar questionários específicos para que o meu funcionário possa responder. Pode ser um questionário de segurança, pode ser um questionário de medicina ou pode ser um questionário de RH. Toda essa definição de imagens e nomenclatura desses questionários fomos nós mesmos que criamos, né, pensando num processo nosso. Para que vocês possam identificar, eu vou entrar aqui na parte de questionário de saúde. Né? Imagine que vocês queiram acompanhar ainda a situação do Covid dos funcionários de vocês. Né? Então, vocês podem criar fichas com perguntas definidas por vocês, tá? Essas perguntas vocês mesmos conseguem fazer, criar, definir as respostas e automaticamente conseguem também atrelar, né, a questão da imagem, campos de observações, né, para que realmente vocês tenham a conversa com o funcionário de vocês através do app, tá? Deixa eu só reiniciar aqui, porque ele acabou saindo fora. Acho que a minha conexão caiu no compartilhamento. Quando eu entro no app, o funcionário, da onde ele estiver, da casa dele, ele consegue preencher os questionários
responder as perguntas que eu, como RH, ambulatório médico ou segurança, definir, e essas respostas, elas são captadas e são levadas para o sistema, tá? Então, enquanto carrega aqui o meu celular, o meu compartilhamento, eu vou voltar aqui para o sistema. Então, imagine que o funcionário, ele fez todo um registro da parte do atestado médico dele. Então, esse registro, ele chega para o ambulatório médico ou o RH vão poder analisar todas as informações, acompanhar, inclusive, o anexo, né, que foi atribuído pelo funcionário através do APP e verificar se esse questionário ele está aprovado ou ele será rejeitado, né? Então, eu vou poder seguir ou não com essa aprovação desse atestado para fins de folha. Uma vez que eu rejeite, eu posso atribuir uma justificativa e essa justificativa, ela vai para o funcionário através do APP, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz, né, de inovação e melhoria. O outro ponto, que eu acho que ainda, né, apesar de estarmos terminando com a pandemia, é a questão do processo de vacinação. Então, dentro do Nexo, é possível registrar e acompanhar todo o processo de vacinação com o meu funcionário. Então, eu consigo registrar todas as vacinas que ele tomou, consigo colocar as doses, né? Se foi uma primeira dose, se foi uma segunda dose, eu consigo definir, né? Flegar se houve uma comprovação, né? E se houve uma realização, se houve uma recusa, né? Se houve uma não soroconversão, então, se automaticamente eu avaliei, né? Se for da parte médica, identifiquei que não teve soroconversão, eu consigo flegar também, tá? É possível também inserir todo o anexo para que também fique registrado junto ao funcionário, né? E eventualmente pode ser acessado quando for necessário. Outro ponto que é bem relevante, os RHs eles acabam cuidando muito, é a parte de PCD, né? Então, quando eu tenho um processo de PCD, eu sou, né, como RH, eu tenho que acompanhar a minha cota, eu tenho que ter todo um enquadramento. Então, dentro do Nexo é possível associar o funcionário, colocar a descrição detalhada, né, do que aconteceu, quais são as limitações, colocar se tem algum tipo de estabilidade, se faz parte da cota, se é um reabilitado, quais são os tipos de deficiência, se é uma deficiência física, eu consigo adicionar, né, se eu tiver múltiplas deficiências também, então vamos supor que seja física e auditiva, eu consigo associar também, consigo associar o CID para cada tipo de deficiência que eu cadastrar e definir um parecer médico, né, então às vezes o médico avaliou e nessa avaliação ele deu um parecer que não atende os critérios ou que atende aos critérios. O sistema permite também gerar o laudo de PCD, né? E esse laudo ser assinado para fins de fiscalização, e é possível também atribuir um tipo de questionário também associado à parte de PCD. Esse questionário também ele é personalizável, tá? Voltando aqui, um outro ponto que é bem importante para o RH é a parte dos controles de documentos. É muito comum os RHs trabalharem com empresas terceiras dentro da sua rotina. Então, no Nexo, é possível cadastrar todos os documentos que são acompanhados, seja por funcionário ou seja por uma empresa específica, e definir, né, a validade, a data de vencimento, se vai controlar a validade, se for o caso de CNH para tipos específicos, é possível associar qualquer categoria, a data do último exame, para que vocês também façam um acompanhamento do terceiro de vocês. E aqui a gente também consegue anexar o documento. Então, uma vez que eu estou controlando o ASO, além de eu controlar esse ASO da funcionária específica que eu estou falando, eu consigo
anexar o documento que comprove também para eventuais fiscalizações ou até mesmo novas conferências, se for o caso, tá? Por fim, né, uma das partes que eu acho que é mais relevante, que hoje todas as empresas buscam é a forma de gestão. Então, tudo que é feito, seja ele dentro do Nexo Mobile, ou seja ele através do Nexo, né, dentro da plataforma do sistema, é possível fazer a geração de dashboards. A definição do painel de dashboards, ela pode ser feita através do próprio usuário. Então, eu mesma, né, eu sou uma pessoa funcional, não sou técnica, e montei, né, esses dashboards que eu vou compartilhar com vocês. Então, dentro da montagem dos dashboards, é possível definir quais são as cores que vão compor o meu relatório. Então, eu consigo criar uma identidade visual ou respeitar a definição da identidade visual da minha empresa, tá? Tendo as cores que eu preciso usar, eu consigo criar. Eu consigo colocar o logo, definir o nome que eu quero dar para o meu relatório, criar filtros para que eu possa acompanhar e consigo também criar algumas regras para o meu relatório trazer uma informação que seja mais fiel, né, à minha necessidade. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de uma doença osteomuscular, eu pedi para trazer somente as doenças do grupo M e para ter um totalizador, né, que ficasse em vermelho quando fosse maior de 15 dias. Então, essa é uma possibilidade. Na parte, por exemplo, vou pegar um relatório para vocês, de sintomas. Então, vamos imaginar que o questionário eu consegui colocar para o meu funcionário efetivamente preencher. Eu consigo ir buscando as informações. Então, o que ele preencheu? Dores de cabeça. Então, qual que é o grupo de dor de cabeça? Quais são os cargos que estão falando que tem mais dor de cabeça? São os eletricistas, são os coordenadores de cobrança. Clicando no gráfico, eu consigo chegar até a linha do funcionário, se isso for relevante para mim. Toda essa construção é feita, né, pelo próprio usuário de acordo com a necessidade deles, de cada cliente e cada informação que for relevante enxergar, né? Então, aqui eu trago mais um de vacinas, a gente consegue ter um totalizador por vacinas para poder realmente enxergar quais são as vacinas mais administradas dentro deste período, tá? Então, essa é uma das tecnologias que hoje a gente tem. Eu acho que hoje em dia todo mundo busca uma gestão de forma informatizada. Além de buscar uma gestão de forma informatizada, é importante a gente saber que para gerar esses dashboards, teria o trabalho de montar, uma vez que é montado, a alimentação é em tempo real. Então, conforme os meus atestados eles vão chegando na plataforma, eu consigo ter a alimentação das minhas informações. Voltando aqui para a parte do app, então eu vou mostrar aqui só para vocês enxergarem a parte do atestado médico. Então, funcionário que ele tem app, ele pode entrar na parte do atestado médico, ele mesmo já vai ter a possibilidade de inserir a data de início do afastamento, o total de dias perdidos, colocar o CID, se ele souber e quiser informar, e ele pode fazer um anexo, né, que é o anexo que vai subir para a própria plataforma. Então, esse anexo eu posso tirar uma foto, né, então eu consigo tirar a foto, ou até mesmo buscar a foto da minha galeria, se eu tiver já tirado essa foto, ou tiver essa foto, esse documento em PDF, por exemplo. Tudo bem? Bom, é isso, né? A minha apresentação foi essa, para que vocês pudessem ver um pouquinho na prática da gestão através de ferramentas de software e do app do Nexo Mobile. Débora, só toda a parte relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, como é que vocês estão gerenciando? Todo o sistema de vocês está armazenado em nuvem?
Nexo é cloud, a gente tem toda a parte de segurança, tá? Existe um comitê que cuida da parte de LGPD dentro da Nexo, e existe toda uma questão de segurança da informação também, Donato. Então, quer dizer, se alguém contrata o serviço da Nexo Cloud, quer dizer, tem todo o arcabouço de ligação entre o contratante e o contratado, e aí toda essa preservação de informações fica no ambiente restrito do contratante, né, com toda a segurança que a gente imagina que possa ter, e o acesso somente para a área de saúde, que é pertinente à informação que está sendo transacionada, não é certo? Exato. Existe toda uma restrição de acesso pelo perfil, né? Então, a parte médica vê toda a parte médica, a parte de segurança vê toda a parte de segurança, para a gente respeitar não só a questão do LGPD, como a questão da parte da ética médica também. Tá. Camila, tem alguma pergunta transitando aí no chat? Tá. A Camila respondeu que não temos. A apresentação, tanto a parte da fala do Ricardo como a sua, ela se encerrou nesse momento ou não? Só para eu ter essa noção de encaminhamento. Sim, da minha parte, sim. Agora, eu não sei se o Ricardo quer encerrar. Acho que ele vai entrar para completar. O áudio aí. Agora abriu. Então, Donato, respondendo à tua dúvida em relação ao LGPD, todo esse tratamento de segurança de acesso, dados médicos, etc., já existia muito antes da LGPD, né? Só lembrando, tem todas essas definições do ECBIS, do Conselho Federal de Medicina, tudo isso aí já existia previamente, não é de agora, na verdade. Então, a LGPD não faz mais que confirmar, né, no fundo, né? E sobre o ambiente cloud é ambiente específico para cada cliente da Nexo, tá? Esse é um diferencial que nós temos. Cada cliente Nexo tem, dentro do cloud, tem a sua instalação. Isso, e como eu falei lá atrás no PPT, tem também um ambiente tanto de produção como de homologação e de desenvolvimento, né? A solução nossa complementa a solução SAP, ela não pretende concorrer, mas de fato existe isso, por isso eu mostrei esse histórico, Donato, existe todo um movimento do governo, há uma mudança muito grande com o PGR e o GRO, tornando toda a gestão de DHS mais específica ainda. Então, nós temos percebido empresas que, por um lado, atendem no e-social e, ao mesmo tempo, estão, digamos, de alguma maneira, cobrando soluções para a gestão do risco ocupacional, que era para ter sido feito há muito tempo atrás no Brasil, mas não era praticado, tá? Então, eu sei que o público é um público de recursos humanos, mas a nossa mensagem é uma mensagem do tipo: procure soluções especializadas, complementares à solução de recursos humanos, porque com essas mudanças todas que foram feitas, o nível e a importância da área de saúde e segurança do trabalho cresceu, tanto do ponto de vista da ESG, por um lado, né, como por outro lado do ponto de vista de todas as mudanças que foram feitas do e-social, PGR, GRO, etc. Então, essa que é a nossa mensagem para o público, não havendo um interesse direto, porque RH, nós pedimos para encaminhar para as respectivas áreas de SESM, de saúde, segurança e meio ambiente das empresas, caso seja possível efetivamente. Eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento da Nexo com relação às soluções, e elas realmente são soluções complementares, até porque ficou definido já há alguns anos que a SAP não iria apresentar solução para e-social no segmento de EHS. E aí estão entrando empresas como a categoria de vocês, complementando esses assuntos e trazendo as soluções complementares para serem transitadas via SAP no quesito relacionado à transmissão de informações do e-social. Só que o que a Nexo traz não é só isso, é muito mais do que isso e se complementa para atender os requisitos legais referentes ao e-social no segmento de medicina e segurança do trabalho. Tá? Eu tenho acompanhado isso. A solução de vocês, ela tem uma integração que ela eu vou usar uma expressão natural para a gente, que ela é meio que online, ou como é que ela é?
ela tem um web service de transmissão de dados? Como é que funciona essa parte toda? É web service de transmissão de dados, é online, pode ser, alguns clientes, o pessoal prefere não fazer isso online, fazer a posteriori, mas pode ser online, de fato, e segue todas as linhas técnicas definidas tanto pela equipe do ICC em relação a SAP HCM, como também para SuccessFactors. Os ambientes são os ambientes propiciados pela própria SAP em relação à integração, e basicamente são os dados de estrutura organizacional, funcionários, cargos, setores, que são integrados com nossa solução, com a solução de SuccessFactors e HCM. Basicamente, o Employee Center é integrado para a nossa solução também, tá? Entendido. Leandro, você quer alguma observação? Sim. Então, primeiro, agradecer a Débora e ao Ricardo, excelente apresentação, e trazer um viés assim, bem rápido de que, embora talvez as pessoas desassociem um pouco esse assunto com RH, ele tem implicações diretas, né? O Ricardo comentou lá no início em a tributação do FAP, que é uma tributação que ela é atualizada, ela é variável conforme o histórico de acidentes de trabalho. Então, embora não seja uma gestão de RH, vai impactar num tributo de folha. E ainda assim, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Então, é um assunto que ele acaba se encontrando em algum momento com a folha de pagamento, e as empresas têm que estar muito atentas, assim, porque agora com a entrada do social vai ficar muito mais fácil o governo fiscalizar aquelas empresas, por exemplo, que tem lá uma insalubridade para o empregado, né, por ele estar exposto a um agente, o cara do posto de gasolina, e não paga lá o tributo de aposentadoria especial. E isso acaba impactando o trabalhador. Então, a fiscalização online ela vai ficar muito, muito mais recorrente. Não vai precisar um fiscal ir em loco na empresa mais para autuar. Então, esse assunto realmente está ganhando uma importância absurda, e à medida do tempo vai ganhar mais corpo. Esse é o meu entendimento também. Eu fiz um levantamento, Leandro, está até disponível na internet, no site do INSS. Eles liberaram os dados para 2020 em relação a acidentes e afastamentos. Estou falando de 2020, primeiro ano da pandemia, né? Tava muita gente em casa, né? 2021. Então, esses dados estão disponíveis na internet para quem quiser. Eles mostram por KNAE, por tipos de empresa, o impacto disso, e realmente teve um crescimento muito grande. Alguns segmentos, isso é uma informação pública, né, Donato? Alguns segmentos tiveram um incremento, que também ao mesmo tempo alguns segmentos que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, estavam no primeiro nível, não estavam. Por exemplo, eu fiz esse levantamento há 6 anos atrás, e as empresas de construção civil estavam em primeiro lugar em termos de acidentes e afastamentos. Nesse último levantamento que o INSS liberou para os dados de 2020, dá para ver claramente que as empresas, organizações, tipo na área de saúde, e a consequência do primeiro da pandemia, estão em primeiro lugar em termos de afastamento por motivos de saúde e acidentes, no caso, né? Então, está mudando o mercado, e isso aí requer uma maior gestão por parte das empresas, ou para manter números melhores obtidos ao longo dos últimos anos em relação ao FAP, que é o fator acidental de prevenção, que é variável, ou para, eventualmente, diminuir, se for o caso. Lembrando, né, Leandro, que o FAP é um percentual que incide diretamente sobre a folha, e uma consequência da prevenção. Então, se a empresa paga hoje em dia 3% de STAT, ele pode ter esse número dobrado se o FAP for um fator de 2, ou pode ter esse número reduzido para 1,5 se esse fator for um fator de 0,5. Então, tudo isso aí é consequência de uma gestão. O que a Débora mostrou, especialmente no controle de afastados, só relembrando, nossa solução é uma solução modular. Podemos implantar determinados módulos sem implantar o software completo se for necessário. O que a Débora mostrou é um controle de afastados, e claramente, quando você faz um controle preciso dos motivos do afastamento, você faz prevenção nas empresas. Não é somente saber que o pessoal faltou 10 dias num determinado mês, é saber o motivo pelo qual teve essa falta, teve esse atraso, teve esse tipo de doença para faltar, e atuar nas causas. Tipicamente, a área de saúde e segurança do trabalho é uma área onde o governo, através do PGR,
e o GRO está propiciando entrar nas causas, né? Então, você tem toda a parte de social, por isso que nossa palestra é muito além do social. Você pode implementar uma rotina, uma informatização via mobile, por exemplo, para fazer todo um controle de inspeções. E o que tem a ver uma inspeção com uma doença, um afastamento? Quanto mais inspeções você fizer em campo para diminuir o risco de acidentes, menos acidentes você vai ter, menos afastamentos. É uma relação direta entre uma coisa e a outra. Então, todo esse propiciar dentro do GRO, da gestão do risco ocupacional, que pode ser até do objeto de uma outra explicação mais completa, mas é bem amplo o conceito, permite que a empresa implemente rotinas de inspeções, do ponto de vista legal, permite que a empresa implemente rotinas de controle de riscos, né? Tudo que qualquer ISO 45001 fala e propicia e recomenda está sendo colocado pelo governo como obrigatório a partir de 2022. Por isso que toda essa gestão, quanto mais unificada estiver, utilizando uma única base de dados, que é a proposta da Nexo, e agora com as apps mobile, que estão também integrados com toda a parte de cloud, quanto mais isso aí funcionar de maneira integrada, maior a possibilidade do gestor, dentro da área do SESMIT, poder ter melhores informações, melhores dados e melhores informações também. Isso que é um pouco divisor de águas, novamente, que tem nesse mercado, e é mais uma de todas as mudanças que houveram, né? Você citou, Leandro, a mudança do layout antes da entrada. Em outubro, nós tivemos que mudar todos os layouts dos eventos de social para a saúde e segurança do trabalho. Os 4 que tinha lá foram modificados, os 4, né? E completamente modificados, né? Então... totalmente modificados, e teve que ser todo refeito, tudo um trabalho até de muitos clientes, né? Então, quer dizer, essa fase já de alguma maneira terminou, mas está iniciando uma fase super importante, que é a fase do governo propiciar a gestão. Não é à toa que chamou de GRO, Gestão do Risco Ocupacional. E não é à toa que chama de PGR também. O que nós temos visto nesses anos mais recentes remonta até antes da entrada em operação produtiva do E-Social, em 2018, quando a gente claramente tinha um olhar sobre as soluções que o governo está trazendo, como fiscalização, que é um aspecto, além da própria fiscalização, que a gente já interpreta e tudo mais, é um olhar de punição para quem não segue a rota certa da legislação. Isso independe de qualquer tipo de governo que esteja aí governando o país ou governando as instituições, mas percebe-se claramente que é uma rota sem retorno, onde praticamente nós vamos ser controlados, auditados, fiscalizados, tudo eletronicamente, e dificilmente você vai fugir de uma autuação por conta de informações que você esteja mandando, e se não estiver mandando a informação corretamente, você está pecando na origem. E é para isso que a gente traz, às vezes, as apresentações, para mostrar soluções que venham de encontro a essa mitigação dos riscos de informação. A gente, às vezes, sabe fazer certo o que precisa ser feito dentro de casa, mas a gente, às vezes, não registra certo. E não registrando certo, não tem jeito. A gente é culpado da mesma forma. E, por outro lado, aquele gancho que eu fiz, Donato, com o ESG, o ESG não tem um castigo da legislação. O ESG é opcional por parte das empresas. Então, do ponto de vista prático, o conceito de ESG no mercado hoje, de alguma maneira, premia as empresas que têm preocupações na parte de environment, social governance, e mostram realmente que tem uma preocupação com isso. Então, tem os dois lados. Saúde, segurança e meio ambiente ficou de um lado com a questão da legislação social, PGR, GRO, e por outro lado tem toda a questão de ESG, que tem um impacto enorme do ponto de vista das empresas para divulgar as suas preocupações com o meio ambiente, a parte social e a parte de governança também. Isso é super importante também mencionar.
que o Donato ficou sem câmera. Desculpa, eu tive que sair, dar um pit stop rápido. É isso mesmo. Essa nossa pegada é essa. Nós estamos aqui para fomentar a informação, para divulgar produtos, soluções, apoiar os clientes que possam estar necessitando. Toda a interação entre as soluções que estão vindas com a SAP. Nossa ferramenta principal é a solução SAP, né? E aí nós temos as soluções que estão vindo, que é o SuccessFactors, que são outras informações periféricas ao produto, tá? Esse é o nosso papel dentro desse nosso cenário. Tá? Então, de novo, Ricardo, Débora, agradeço a apresentação de vocês. Foi muito produtivo. Muito obrigado. E sempre que tiverem informações novas para trazer para a comunidade, por favor, estamos à disposição de ouvi-los novamente. O próximo passo é o CRO, viu, Donato? Acho muito importante destacar o CRO também.